Você tocou num ponto aí interessante, Felipe, que eu queria falar com você, exatamente em relação, assim, pensando numa estratégia de investimentos, em razão desse cenário como todo que a gente está passando, a gente tem muitos investidores aqui que a gente, no nosso chat, a gente vai percebendo que tem gente até que gosta muito dessa volatilidade, tem gente que gosta que quando cai porque compra mais, tem gente que fica com medo, com uma cautela. Então, assim, você acha que o investidor, a gente sabe que isso depende muito do perfil também de cada um, mas você acha que ele deve ficar realmente mais cauteloso, buscar proteção, procurar oportunidades pontuais? Como que você avalia o que o investidor pode, né? Como ele deve se comportar em momentos como esse que nós estamos passando? É claro que eu gosto de frisar muito bem que é claro que é um grande problema a pandemia, não é só do Brasil, é do mundo todo, né? Não é um problema específico do Brasil, é um problema que está acontecendo no mundo todo, mas aqui a gente tem outros problemas além da pandemia também que impactam muito, a questão de reformas, risco fiscal, outras coisas que acabam envolvendo realmente essa oscilação muito grande do mercado. A gente tem perfil de pessoas realmente mais cautelosas, né? Perfil de pessoas que gostam de se arriscar, mas de uma forma em geral, como um todo, como que você avalia? O que você poderia falar para os nossos investidores, né? Como se comportar em situações como essa que nós estamos vivendo? Excelente pergunta. Bom, eu acho que, como você tocou inicialmente na pergunta, tudo vai depender do seu perfil de investidor. E eu acho que a gente, tanto sobre a parte internacional, com todos os questionamentos em relação a crescimento econômico nos Estados Unidos, na Europa, o quanto ainda a Covid-19 pode impactar, como serão as políticas monetárias desses países e o que a gente vai ter ou não de barramento da inflação, né, que poderia reverter as políticas que estão sendo adotadas agora. Então, em linhas gerais, o que o investidor ele sempre procura olhar, né? Ele vai buscar oportunidades, olhando para os ciclos econômicos, em que nós teremos um crescimento, e esse crescimento pode ou não ser apoiado por decisões governamentais e dos bancos centrais, que tem como pilar de sustentação a inflação e o pleno emprego. Todas essas questões, Paulo, estão sendo muito discutidas no mercado hoje, né, sobre o quanto desses estímulos que foram aprovados recentemente vão se traduzir num resultado à frente de crescimento econômico e até quando, né, a inflação vai ou não incomodar nessas políticas atuais. Isso se reflete também aqui para o Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem ali um mercado que aguarda ansiosamente, não é de agora, mas já há muito tempo, sobre a questão das reformas fiscais. Então, na minha humilde opinião, eu vejo que para aquele investidor mais conservador, diante desse cenário de grande volatilidade e ainda bastante incerteza, que a gente percebe no mercado, percebe-se no mercado nas últimas semanas, um dia sobe, outro dia olha, acho que a gente travou ali, agora voltou. Felipe, tinha travado um pouquinho a sua resposta, mas só nesse finalzinho mesmo pode falar, agora já retornamos. Perfeito. Então, só com essa dificuldade da gente tentar ver o que o mercado vai enxergar, o que ele vai realmente levar em questão, copo meio cheio ou copo meio vazio, para aquele investidor mais conservador, eu acho que talvez é uma questão assim de você repensar, vale a pena você participar desse mercado, de todos esses desafios? Então, eu sempre procuro passar para as pessoas, não vale mais a pena, às vezes, você lá na frente, sabendo que você vai pagar um pouco mais caro, mas entrar talvez num ambiente de menos incerteza. Eu acho que isso vale, novamente, a reflexão de cada investidor, como ele lida com isso e como ele, no caso, pode utilizar desses momentos ao seu favor. Ao mesmo tempo, Paulo, que eu sempre gosto de frisar que essa volatilidade, ela pode ser utilizada a favor do investidor, se ele consegue, mesmo sendo conservador, mas estender o prazo deles de investimento, né? A gente sempre tem que levar em consideração que toda a precificação de uma ação, ela considera que aquela empresa, aquela ação vai existir para sempre, eternamente. Então, você projeta os ganhos que essa empresa vai ter no futuro, traz isso a valor presente, e aí você chega no valor justo de uma empresa. Exatamente nesses momentos que nós estamos passando hoje, com todas essas incertezas que até deixam o mercado mais irracional, é onde surgem aquelas boas oportunidades. Então, eu vejo, Paulo, aqui, para quem, por exemplo, acredita na Agenda Brasil, que a gente vai conseguir dar um melhor endereçamento para a pandemia, que as vacinas elas vão avançar, consegue ter esse horizonte de mais longo prazo, consegue ter estômago para aguentar essa volatilidade. Poxa, eu acho que ativos de shoppings, ativos ligados à construção civil,
ativos ligados ao setor elétrico estão com preços atrativos, estão nos dando boas oportunidades de entrada. Mas essas boas oportunidades de entrada muito dependem do investidor ter esse consentimento de que, poxa, mesmo vendo essas ações, se meu portfólio cair, por exemplo, 5%, 10%, isso não vai me trazer ali o fator emocional que vai me fazer trocar a minha carteira ou mudar a minha exposição por um fator de emoção e não de razão. Então, é muito importante que o investidor tenha essa consciência. Como que você diminui isso, né? Essa questão de você uma hora lidar mais com a emoção e mais com a razão. Isso se dá, Paula, com informação, sabendo como as coisas estão acontecendo. Quando você alonga também o seu prazo de investimento, isso acaba sendo facilitado. Então, hoje, para esse investidor, né, que tem uma alocação mais de médio a longo prazo, independente do perfil, a gente sempre recomenda a diversificação, não tem jeito. Eu acho que boas teses de investimentos ainda, a gente consegue focar nas empresas exportadoras ligadas a commodities e nessas empresas que a gente chama mais de economia real, né, que vão se favorecer da reabertura das economias e diminuir a percepção de risco no Brasil, e aí são esses setores que eu comentei com vocês, setor elétrico, setor de construção civil, o varejo tem algum tipo de questionamento sobre a capacidade de entrega de crescimento econômico, tá? O varejo ainda pode dar algumas dúvidas, mas enfim, eu acho que existem boas oportunidades ainda, e que para aquele investidor que consegue ter essa percepção e usar isso ao favor, nós temos aí uma janela de boas oportunidades.